Fala galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui, aula de filosofia e essa aula é a aula das braba. Vamos que vamos. Nessa aula aqui que a gente vai pedir para vocês, meus queridos, a leitura e análise dos textos, das imagens e das reflexões, mais as atividades das páginas 15 a 28, tá joia? A página 15 começa aí já com um assunto muito denso, que o professor vai tentar aqui resumir de uma maneira bem coerente para que vocês possam compreender, tá joia? Metafísica moderna, século 17. A metafísica moderna, né, ela foi marcada aí pelo grande filósofo francês, o René Descartes, ou alguns chamam de René Descartes. O Descartes, gente, ele foi um filósofo muito importante e também um matemático muito importante, né? A representação dele na matemática é muito importante também. O Descartes, ele propõe então, né, o que essa metafísica moderna ela propõe? Três substâncias. A primeira substância é conhecida como substância infinita, que vocês vão ler aí no texto, que era Deus, a causa das demais substâncias. Depois vem a substância pensante, a alma ou intelecto, a causa dos pensamentos, das ações dos seres humanos. E depois a substância extensa, o mundo ou a natureza, a causa dos corpos existentes. Então a metafísica, né? Quando a gente fala essa palavra metafísica, você tem que pensar assim, além do físico, né? Religião, Deus, né? Vida após morte, né? E diversas outras coisas, por exemplo, fantasmas, além do físico, sobrenatural. Então essa metafísica moderna, ela subdividia-se em três grupos, né? Tinha filósofos que buscavam aí saber um pouco da substância infinita, então eles queriam saber um pouco de Deus, né? A causa das demais substâncias, ou seja, Deus, como diria o Aristóteles, é o primeiro motor. Outros filósofos queriam saber essa substância pensante, a questão da alma ou do intelecto, né? Buscar quem somos nós, por que somos tão inteligentes, de onde vêm essas ideias, será que Platão estava certo, que essas ideias vêm de outro mundo, será que Aristóteles estava correto, que essas ideias de Platão não estão tão certas assim? Então é o que buscavam os filósofos dessa corrente da substância pensante. Já a substância extensa buscava compreender o mundo e a natureza, né? Ora, por que estamos no mundo? Por que o mundo está girando, né? Por que existe a gravidade? Por que então buscava procurar entender o mundo e a natureza, a causa dos corpos existentes, né? E é uma substância extensa, né? Essa filosofia tem voltado com tudo, em pleno século XXI, na discussão, por exemplo, terra plana, né? Os terraplanistas contra os que não acreditam nisso. Então, para vocês terem um exemplo aí. Então, Descartes, ele propõe a filosofia dele, né? Isso tudo está nos textos que vocês vão ler. Ele propõe a filosofia dele no seguinte: ele fala que a gente tem que questionar as impressões dos nossos sentidos. Ele fala que a gente tem que praticar a dúvida metódica e a busca da certeza estritamente racionais. Professor, traduz. Pensa numa luta de boxe, tá joia? Você está na luta de boxe, assistindo, né? Vamos trazer mais tempos atuais. UFC. Você está assistindo o UFC. Às vezes você gosta daquele esporte, você está olhando ali o lutador, seu favorito está no ringue. Então, o Descartes, ele fala que os nossos sentidos nos enganam. Por quê? Eles não são iguais aos sentidos da pessoa que está ao nosso lado. Porque às vezes você está sentado lá e está torcendo por um. E a pessoa que está do seu lado, ela está torcendo por outro. E o lutador vai ter outro sentimento, né? De dor, se ganhar de regozijo, se perder de tristeza. Então, o Descartes fala que os nossos sentidos,
acabam nos enganando, né? Quem nunca viu aquelas brincadeiras antigas, né? Vocês que já são do terceiro, às vezes até pegaram isso, que era, passava muito nos programas de TV de domingo, que era você pegar uma caixa e colocar algo em dentro e vendar o olho da pessoa, né? A pessoa colocava a mão lá em algo espinhudo, ah, é um animal, e às vezes era uma fita de Natal, né? Como os nossos sentidos nos enganam, o Descartes ele começa a trabalhar isso, e por isso ele é conhecido como o pai da metafísica moderna. Ele fala, se os nossos sentidos nos enganam com coisas simples, quem somos nós para dizer que temos razão em alguma coisa, sendo que às vezes não temos razão? É de se pensar, né? No século XVIII, né, surge aí outro filósofo, que é o Hume, né? E o Hume ele fala o seguinte, que é o palavrório fantástico sobre ideias que não correspondiam a objetos da experiência. Então ele chega falando que a metafísica é como se fosse baboseira jogada fora. É como se fosse história, né, digamos assim, no nosso termo, história para boi dormir. Né? Ele fala assim, ao invés de perder tempo buscando aí as questões metafísicas, a gente tem que pensar mais racionalmente, né? Vocês vão observar aí no quadrinho da página 16, né? Que fala um pouquinho da ideia do Hume, né? Do cara falar, tal, eu sei imitar um pássaro, e o rapaz fala, não quero, não sei o quê, e no último quadrinho você vê o rapaz voando, né? O Hume fala isso, né? Que o ser humano ele não está preparado, o ser humano ele já é condicionado, né? Ele não tem essa ideia de acreditar além daquilo que ele já foi condicionado a acreditar. E isso deu origem, né, a diversos outros filósofos que a gente vai ver, principalmente a um filósofo conhecido como Immanuel Kant, tá joia? Então, para encerrar aí um pouquinho do Descartes, ele fala, a filosofia dele resumidamente é, não confie nos seus sentidos, não confie 100% nos seus sentidos. Se a gente colocar na ponta do lápis, o Descartes até que tinha razão nesse sentido, não é não? Porque se a gente parar para pensar, né, analisar em algo que acontece muito, principalmente na adolescência, a questão da paixão. A gente se apaixona, a gente quer dar um mundo para a pessoa, a gente quer, né, a gente já imagina do lado da pessoa, a gente já imagina, né, uma vida com a pessoa, mas de repente, né, hoje cada um foi para um lado, as coisas mudaram, os pensamentos mudaram. Então olha a dica aí do Descartes, não confie nos sentidos. Então depois vocês vão ler o quadrinho da página 16. No século XVIII surge aí o Immanuel Kant, que é um importante filósofo da metafísica, tá gente? A filosofia dele foi buscar isso. E o Kant, né, vocês vão ler aí no texto Revolução Copernicana, né, que na segunda revolução a reflexão kantiana ficou conhecida como a crítica da razão e foi equivalente à realização de um julgamento sobre os limites e a possibilidade da razão humana. Então Kant ele vem, né, contextualizando os filósofos anteriores e contradizendo outros, dizendo: não podemos confiar 100% na razão. Se os nossos sentidos nos enganam, a razão também engana. A gente não precisa ser racional o tempo todo. Então Kant ele divide, né? A gente vai ver aí, ele divide a filosofia dele em dois setores, que a gente chama de realidade kantiana. O Kant ele chama o primeiro setor de noumeno, né? Ou coisa em si, que é Deus, a alma e o mundo. Então ele divide o noumeno e depois ele divide o segundo setor que ele chama de fenômeno, que se apresenta para o sujeito, isto é, organizado pela forma do conhecimento humano, né? Kant demonstrou que somente os fenômenos poderiam ser conhecidos, pois todo conhecimento dependia da estrutura universal da razão humana, denominada sujeito transcendental, a qual moldava a realidade no ato de conhecê-lo. Traduzindo, o Kant ele divide noumeno as coisas metafísicas. Então, Deus existe, não existe, a alma existe, não existe, e o mundo está girando, não está, o mundo é real, não é, somos fruto do sonho de alguém, não somos. Então Kant ele divide isso, né,
E ele fala que o máximo que o ser humano vai conseguir estudar, infelizmente pela racionalidade dele, é o fenômeno, que é as coisas naturais, né? O que se apresenta para o sujeito. Então, é o que chega até nós, né? O que chega para nós, o que chega aos nossos ouvidos, o que a gente aprende lendo, escrevendo, né? Não é não? O tanto que se você fizer um teste, quem nunca, né, foi dormir, né, e adolescente é assim mesmo, e deixou uma cadeira perto da cama, cheio de roupa lá, desdobrada, bagunçada, suja e limpa, e a hora que apagou a luz, né, ali no meio do sono, acordou e imaginou uma pessoa olhando, e automaticamente você refreia, sua razão refreia, e fala, não é uma pessoa, é a pilha de roupa que você deixou lá. Porque a gente está limitado aos fenômenos que são apresentados a nós. Então Kant ele falava, ó, existe realmente essa questão da metafísica, mas só que o ser humano, né, por causa da razão dele, é por isso que ele criticava tanto essa razão, ele vai ser sempre limitado, né, não? Quando alguém vem contar uma história, por exemplo, de lobisomem, de saci, né, de espírito, demônio, fantasma, a nossa razão já refreia, a nossa razão já fala, não, não é possível isso aí. Por isso que existia essa dúvida, né, essas questões com relação à metafísica kantiana. Tá joia? E o Kant foi um dos que começou a explorar. Para vocês entenderem melhor o pensamento dele, vocês vão ler aí o texto da página 17, né, do método dele, o método kantiniano. Depois que vocês terminarem no texto, na página 18, né, de ler o método dele, vocês vão ler o tópico Ler e Refletir, das páginas 18 e 19, e vão realizar as atividades aí da página 19, tá joia? Depois vocês vão ler o texto Crítica Metafísica, da página 19, que é outro assunto aqui que a gente vai entrar, e é um dos filósofos favoritos meus, assim, que tem uma filosofia muito doida, e a gente vai estudar junto, tá joia? No século XIX. Antes de entender esse filósofo, vamos entender como é que funcionava o século XIX. O século XIX, gente, ele é muito marcado pelo Augusto Comte. O Augusto Comte era um francês, né? Ele é o pai da sociologia, por exemplo, aquela matéria sociologia que vocês têm, é Augusto Comte, que foi o pai dela, né? O criador. E o Comte, ele cria, né, um método chamado método positivista, ou filosofia positivista. No que consistia essa filosofia positivista? O Comte, né, junto com outros, né, cientistas, historiadores, né, e outros pensadores do século XIX, começaram a pensar o seguinte: temos que começar a valorizar o registro, temos que começar a criar um método científico, porque tudo é ciência, né? Por exemplo, se um falasse, um chá de romã cura dor de garganta, e o outro falasse, não, mas chá de hortelã também cura, então tudo era aceitável. E o Comte fala, não, a partir deste momento, a partir da corrente positivista, nós temos que centralizar uma ideia. E essa ideia é, tudo que for confiável vai ter que ser escrito. Não é à toa que o Comte, né, quando o Leopold von Ranke, na matéria de história, né, um alemão, ele adiciona o positivismo na história, né, nasce aí, por exemplo, a linha do tempo. Tudo para trás da escrita é pré-história. Para depois da escrita é história. O Comte, a ideia do positivismo é dar, né, essa importância grandiosíssima para a escrita. E o Comte, né, ele já chega pisando na bola assim para os filósofos, porque ele reduz a ciência da filosofia, né? Ele reduz a filosofia a uma epistemologia. Ele fala assim, não, a filosofia é pensar. E a gente quer algo que passe por método científico. Pensar não é provar, entende? Então, Comte ele chega batendo no meio, e justamente no fim do século XIX surge aí um filósofo, né? O Friedrich Nietzsche. Gente, quando vocês tiverem a oportunidade, leiam os livros deste cara. Este filósofo é simplesmente sensacional, porque
ele é conhecido como o filósofo do martelo, porque ele não perdoou ninguém. Qual a filosofia dele? Ele veio destruindo desde Platão a anteriores dele, a religiosos da época e a moral do período que ele vivia. Por quê? Ele faz dura crítica à metafísica, porque ele fala assim, que os filósofos estavam preocupados em promover a crença em uma realidade para além daquela que se percebe. Então Nietzsche, o pensamento dele, não do professor, tá joia? O Nietzsche ele acreditava, a vida é só essa. Não existe nada de anormal, não existe alienígena, não existe Deus, não existe sobrenatural. A vida é somente essa. Então era esse o pensamento de Nietzsche. E quando ele via filósofos defendendo que existia outro mundo, que existia outras possibilidades, que existia metafísica, o Nietzsche se estressava muito. Então a filosofia dele, nos livros dele fica notório isso, ele escracha a filosofia metafísica. Ele fala que filosofia não pode se envolver com metafísica. O tanto que um dos que ele mais bate na filosofia é o filósofo Platão, né? Vamos retomar um pouquinho. Platão falava dos dois mundos, né? O mundo aqui, o imperfeito, e o mundo perfeito, o mundo das ideias, né? Então o Nietzsche já falava, Platão, você estava viajando, não existe mundo das ideias coisa nenhuma, o mundo é só esse aqui. Então ele criticava a metafísica, automaticamente ele criticava a religião e ele criticava a moral tradicional. Por que ele criticava esses três? Porque ele falava que isso colocava uma carga, um peso na sociedade. Porque o Nietzsche, a filosofia dele, resumidamente falando, para não ficar muito extenso, ele defendia a questão da superpotência. Então ele defendia a questão da superpotência, do super-homem que ele chamava, né? O que o Nietzsche falava? Que o ser humano ele só vai ser feliz quando ele fizer aquilo que ele bem tem vontade de fazer. Então, eu tenho vontade de pular de paraquedas. Enquanto você não pular de paraquedas, você nunca vai ser feliz, para Nietzsche. Eu tenho vontade de ir morar ilegalmente nos Estados Unidos. Enquanto você não for lá morar ilegalmente nos Estados Unidos, uma brincadeira, tá, gente? Você não vai ser feliz. Eu tenho vontade de jogar bola num time grande. Enquanto você não jogar nesse time grande, você não vai ser feliz. Então Nietzsche ele falava, olha gente, o ser humano só vai ser feliz de verdade agora que ele conseguir fazer aquilo que deixa ele feliz. E religião, e filósofo que defende metafísica, e a moral do nosso época, então está falando do século XIX, né? Um século sofrido, um século extremamente moldado, né? Por conceitos religiosos e morais muito rígidos. Então ele fala, olha, isso não deixa o ser humano ser feliz. O ser humano nunca vai alcançar a felicidade. É por isso que o ser humano vive depressivo. É por isso que o ser humano vive cabisbaixo. É por isso que o ser humano vive infeliz. Porque ele não consegue realizar as vontades dele. Olha só a filosofia nietzschiana. Então Nietzsche chega e arrebenta com a metafísica e fala que a metafísica é um cargo, é um peso. Lembrando que a gente está falando de século XIX, tá joia? Queria eu aprofundar mais em Nietzsche com vocês, que é um filósofo que eu adoro, eu tenho um conhecimento muito grande dele, mas senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então dentro da matéria tenham isso em mente, essa carga, né? A metafísica era uma carga junto com a religião, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquilo também não pode. Então Nietzsche ele chega rasgando, falando, não, o ser humano, a vida é uma só, filho. Como se ele tivesse nos dias de hoje, a vida é uma só. O que você tem feito da sua vida? Você tem vivido ou existido? Né? Olha o que o Nietzsche fala. Você tem vivido a sua vida ou você tem obedecido leis, regras, morais, religião, com medo do metafísico, né? Com medo da punição divina? Então Nietzsche ele chega rasgando
tudo. Então ele fala que a filosofia de alguns filósofos estava extremamente errada, ele fala que a religião estava errada, ele elogia poucas pessoas, e por incrível que pareça, uma das pessoas que o Nietzsche chega a elogiar é o próprio Jesus Cristo, né? Para você ver, ele era contra a religião, não contra o religioso. Então, parem para pensar um pouquinho na metafísica e a relação dele com Nietzsche. Então, após isso, vocês vão fazer aí as atividades da página 21 e 22, tá joia? E reflexão em ação. Estão entendendo até aqui, gente? Perdão, vídeo um pouco extenso. Mas aqui a aula presencial ia ser muito melhor de explicar, discutir, filosofia de discussão, né? Mas eu espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer dúvida, podem me comunicar, podem conversar comigo via rede social. Tá joia? Estamos aí para isso. Agora nós vamos para ontologia contemporânea. Nossa, professor, ontologia? Que nome esquisito. Ontologia é o mesmo que metafísica, tá joia? Só que é contemporânea, né? É do finzinho do século XIX, comecinho do século XX para cá. E surge aí o filósofo Herschel, né? E ele é professor do Martin Heidegger. É outro cara, assim, que é um filósofo incrível, gente. O que o Heidegger fala? O ser humano é o autor da sua própria essência. O Heidegger, né, vocês vão ver aí nos textos, ele fala do Dasein, ou Dasein, né? Que era o quê? O ser aí. O ser aí. Como assim, professor, o ser aí? O Heidegger, ele acreditava na filosofia dele, com ligação à metafísica, que o ser humano, ele foi jogado aqui nesse mundo para viver um propósito. E que o pior inimigo do ser humano é o tempo. Por quê? O tempo passa e o ser humano vai se modificando no decorrer do tempo. É essa relação entre ente e ser. Ente, para Heidegger, são as coisas, né? Se você pegar aí um carro, sempre vai ser um carro. Ao menos que vire um Transformer, sei lá. Mas um carro sempre vai ser um carro. Um portão sempre vai ser um portão. Vai mudar a cor, vai ficar um pouquinho desgastado, às vezes vai quebrar o motor. Mas sempre vai ser. O Heidegger ele falava que a nossa diferença entre ser e ente é que nós somos ser. O carro é. A casa é. Prestem atenção. Nós somos o ser. E se nós somos o ser, olha só. Pensem comigo. Se nós somos o ser, para que vivemos? Qual o nosso propósito de vida? O Heidegger dizia que o ser humano ele só vai conseguir entender o verdadeiro propósito dele quando ele estiver de frente com a morte. O que ele chama de horizonte da morte. É onde ele vai perceber que ele nunca foi algo. Porque o ser humano não nasceu para ser um é. O ser humano não é. O ser humano nasceu para ser o ser. Entendem a conexão? Nós somos o que somos. Entendem isso? Olha a filosofia heideggeriana, né? O Heidegger lhe fala: você nasceu para ser, porque você vai sofrer constantes mudanças no caminho. Se vocês analisarem, olharem para si mesmos, né? Já estou encerrando o vídeo. Quantas ideias suas você já não mudou? Ideias políticas, ideias pessoais, gostos pessoais, né? Teve uma fase minha que eu adorava sertanejo, queria escutar sertanejo todo tempo. Outra fase eu fui meio pro lado escuro da força, o lado negro da força, virei roqueiro de carteirinha, né? Ultimamente, tanto vizinho escutar funk, eu tô começando a curtir um funk aqui, um funk ali. Porque somos ser. E se somos ser, estamos em constante mudança.
E por Heidegger, né, vale aquela velha frase: a vida é uma aventura da qual a gente jamais vai sair vivo. Então a gente tem que aproveitar essas mudanças. E o que vai trazer essas mudanças para nós? O que vai trazer a angústia, o que vai trazer o regozijo, o que vai trazer a alegria, o que vai trazer a tristeza? É o tempo. Porque o ser humano ele não é. Ele é um ser. Então essa é um dos exemplos da metafísica contemporânea. O que somos, né? O ser humano ele não é. Guarda essa frase, ele não é. Você olha para a bolsa, você fala, é uma bolsa. Você olha para a caixa, é uma caixa. Nunca vai deixar de ser caixa. Talvez um artesanato ali, uma modificação do próprio ser humano, transforme até um objeto, mas só que é. Agora, o único ser que vai sofrer transformações, que pode se transformar, é o ser humano. Por isso somos um ser. Ah, estou gordinho, vou fazer um regime e vou emagrecer. Sou um ser, eu posso modificar. Um carro não pode, né? Ah, não, hoje chegar num carro, num posto de gasolina, o carro fala, não quero pôr álcool aí não. Quero pôr em gasolina. Né? Só em filme a gente vai ver algo assim. Por enquanto, né? Não duvido da ciência também, mas por enquanto só em filme. Então compreenda o que o Heidegger disse. O ser humano é o autor da sua própria essência, porque ele é o ser humano. Bom, meus queridos, me perdoe o alongamento, né? Mas explicar metafísica rapidinho é muito difícil. Ainda faltou muita coisa, eu queria explicar presencialmente, mas quem sabe numa futura ocasião, tá joia? Para encerrar, vocês vão efetuar a leitura da página 23, da página 24. Vocês vão ler e vão refletir, né? Agora que vocês entendem o que o Heidegger quer dizer. Vocês vão fazer o exercício do tópico, né? Acima citado, para ler e refletir. E vão fazer a retomada da página 24 e 25. Depois vocês vão realizar atividades do para ler e refletir, né, da página 25, que eu já creio que eu já tenho falado. Então, meus queridos, agora é a sua vez. Realizem as atividades da página 26 do tópico Organize as ideias. Logo depois vocês vão realizar os exercícios do tópico Hora de estudo, nas páginas 27 e 28, tá joia? Lembrem-se lá, Kant, Nietzsche, né? Heidegger, Descartes. Olha a importância desses filósofos. E você, o que pensa acerca do mundo metafísico? Até a próxima, meus queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima.